Salve, salve galera! No vídeo de hoje eu quero demonstrar a você como você pode configurar o seu firewall FortiGate para obter alta disponibilidade de sessões BGP. Antes da gente começar aqui, se você está se perguntando em como você pode ajudar o canal, cara, encarecidamente eu já vou pedir aquela moralzinha no like para você se inscrever no canal e marcar as notificações para você receber toda vez que a gente lança vídeo novo. No mais, não se esquece também de comentar aqui embaixo sobre o que você está achando desse vídeo e também sobre dicas de vídeo que a gente pode aqui sempre fazer para você, para no final a gente sempre entregar o melhor conteúdo. No mais, não sai daí que o vídeo de hoje está muito da hora. Para o nosso vídeo de hoje, para podermos demonstrar como que podemos configurar o BGP para trabalhar com redundância, eu trouxe essa topologia que você está vendo aqui na tela. Essa topologia ela consiste em basicamente dois files. O file aqui mais à direita, o NGFW on-premise, onde ele vai simular uma conexão aí de firewall de uma corporação tradicional. E dentro desse firewall aqui, na parte LAN dele, a gente vai configurar as redes 92.168.10.024 e o 92.168.11.0/24. Já mais no lado esquerdo, a gente tem o NGFW_Cloud, representando uma conectividade de um firewall de cloud. E na rede LAN desse firewall, a gente tem o SAT2.16.00/24, onde o ponto 1 é o nosso firewall e o ponto 10 o nosso servidor. Esse cenário que a gente está demonstrando aqui, ele é bastante comum da gente encontrar nas redes afora, onde, por exemplo, eu tenho um firewall na minha matriz e eu vou fazer uma conexão com uma nuvem como a AWS, a Azure, um GCP da vida. Dependendo aí, você pode ter conexões de ERP como a SAP, e essas conexões são feitas através do protocolo BGP. A ideia desse laboratório aqui é como que você pode então fazer esse tipo de configuração por meio de redundância, de modo que ao um caminho tiver falha, você automaticamente será redirecionado por outro caminho. Então, para isso eu estou simulando três ASNs no nosso laboratório. O ASN 65501, onde ele representa aqui o NGFW Cloud. A gente tem o 65.502, onde podemos ali ter o ASN de trânsito, e o 65.503, que é o nosso próprio ASN. Então, no laboratório, a gente vai estabelecer conexões BGP entre esses três ASN. Aqui no lado da cloud já está pronta essa comunicação, então aqui entre o ASN 65.501 e o I2, a gente já tem o BGP rodando. Além disso, a gente também já tem um IBGP rodando aqui, ó, eBGP, tá? External BGP, entre o 65.502 e o 3, onde na interface Giga 01 e na porta 02 eu estou rodando um BGP aqui também, ó, um BGPzinho aqui, e na Giga 02 e na porta 5 eu também estou rodando um BGP aqui, para a gente poder fazer as configurações de redundância. Então, através dessas duas seções BGPs aqui que já estão prontas, eu vou mostrar como você pode fazer essa configuração de redundância. Se você não sabe configurar o BGP em cima do Fortinet, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você, onde eu demonstro o passo a passo da configuração, desde você estabelecer um neighbor BGP com um outro roteador, como também fazer as configurações de filtro. Nesse vídeo aqui a gente vai um pouquinho mais além das configurações de filtro, porque a gente precisa entender como que funcionam os atributos do BGP. Os atributos do BGP são os parâmetros que o protocolo nos permite utilizar para poder manipularmos ali as rotas e as preferências dessas rotas. Então a ideia aqui desse vídeo é falar um pouquinho sobre os atributos e como que a gente chama de Path Selection, como que faz a seleção da melhor rota a partir do protocolo BGP, para a gente poder ter uma noção aqui em como vamos manipular esses atributos e finalmente alcançar a alta disponibilidade, ou melhor, a redundância através do protocolo.
Então você já pode ter percebido que para o vídeo de hoje a gente vai estabelecer aqui uma conexão primária de BGP, onde todo o fluxo de entrada e saída dos pacotes vai vir por meio dessa comunicação primária, e a partir do momento que essa conexão aqui falhar, eu vou ter o fluxo sendo redirecionado automaticamente pela secundária. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é que eu já tenho duas sessões ativas aqui com o nosso ASN 65502. Deixa eu abrir aqui a minha linha de comando para mostrar isso para você. Dentro do meu firewall aqui on-premise, eu posso dar um get router info BGP summary. Você observa que eu tenho duas sessões BGPs através desse firewall, uma sessão através dos 10.10.06 e outra 10.10.0.10. Se você observar aqui na nossa topologia, é exatamente esses endereços que configuramos aqui no nosso roteador de ISP. Até agora a gente não fez nenhuma manipulação de rota, mas antes da gente fazer, vamos entender como que funciona esses atributos do BGP. Então, bora lá! Eu estou aqui com a community da Fortinet aberta, mas eu também vou deixar para você a própria RFC do BGP, onde ele fala aqui mais detalhadamente, é claro, como que funciona esse esquema de seleção da melhor rota. Aqui no site da community da Fortinet ele traz isso de forma mais sumarizada. E você observa aqui que o BGP ele tem 11 parâmetros ali, que eles são feitos de forma hierárquica. Então primeiro ele vai analisar esse parâmetro, o número 1, e depois ele vai analisar o número 2, o número 3, o número 4, até o 11º parâmetro para poder definir qual é a melhor rota. Então, com base nesses parâmetros que ele vai informar para você, a gente pode manipular esses atributos de modo a gente poder modificar ali por onde a gente quer que aquele pacote passe. Você pode observar aqui que o primeiro parâmetro de atributo do BGP ele é o peso, o weight. Esse peso aqui ele é o primeiro parâmetro a ser verificado na escolha da melhor rota. Então, se a gente voltar lá no nosso sketchbook, aqui no sketchbook o Cloud NGFW ele está divulgando para o nosso ASN aqui a rede 172.16.00/24, que por sua vez o ASN está divulgando aqui para cima essa rede 172.16.00/24 e também aqui por baixo. Tanto que se a gente dá uma olhadinha lá no nosso firewall, você vai observar que a gente recebe essa rota. Então, get router info BGP network. Observe que eu recebo um 72.16 tanto pelo next hop 10.10.0.10 quanto pelo 10.10.0.1. Então eu estou recebendo um 72.16 aqui por ambos caminhos, tanto pelo caminho de cima quanto, é claro, pelo caminho de baixo. Com base nisso, então eu poderia manipular o peso daquela rota de modo que eu possa escolher que uma tenha maior peso e outra menor peso, e aquela que tiver maior peso, ela vai ser preferível do ponto de vista do BGP. Então esse é um atributo que a gente poderia manipulá-lo ali para poder escolher a melhor rota. De mesmo modo que a gente tem outros parâmetros, como o Local Preference, e esse Local Preference normalmente é o parâmetro mais utilizado, até porque o Local Preference ele é um parâmetro de RFC, então ele é um parâmetro definido na própria norma do BGP. Já o peso aqui, ele normalmente, geralmente ele é definido com base na plataforma. Então equipamentos como o Fortinet, a Cisco, eles têm esse parâmetro de peso. Entretanto, outras plataformas, se eu não estou enganado, a Huawei, por exemplo, não trabalha com peso. Então apenas para a gente fazer essa ressalva aí, que por esse motivo o Local Preference normalmente é mais utilizado. Além disso, a gente tem a opção de utilizar rotas que são originadas pelo próprio roteador local. Então, as rotas que eu explicitamente configuro no meu equipamento, na divulgação delas são preferíveis em terceiro lugar. Em seguida, eu tenho o Shortest AS Path,
Então aquele prefixo que foi aprendido pelo menor ASPF, a gente vai mostrar esse exemplo ainda hoje, ele é preferível. Além disso, a gente tem o lowest code, a gente tem o MED, o EBGP em cima do IBGP e assim sucessivamente. Então a gente tem que sempre utilizar essa lista embaixo do nosso braço toda vez que formos configurar um BGP, de modo que, com base nesses parâmetros, a gente vai poder manipular qual rota vai ser melhor em detrimento da outra. Então, para o nosso laboratório, eu quero fazer a manipulação do BGP de modo que todo o fluxo, tanto de upload quanto de download, ele passe por esse circuito aqui, ó, da porta 2 do meu NGFW de on-premise. E como então que a gente poderia fazer esse tipo de configuração? Como eu falei agora há pouco, eu tenho que manipular o download, ou seja, o tráfego entrante dentro da minha rede, quanto também o upload do meu tráfego, por meio de modo que eu evite a assimetria ali, porque a gente sabe que Firewall não trata muito bem essas questões de assimetria. Então, como que a gente poderia fazer essa manipulação? Novamente, manipulando os atributos do BGP. E para isso, eu vou fazer com que inicialmente a gente manipule o upload. Como que podemos manipular o upload do BGP? Primeiro aqui, ó, eu recebo do ISP os prefixos 172.16.00.24. Então eu recebo aqui pela seção com o ponto 6 e também pela seção com o ponto 10. Então, se eu estou recebendo esses prefixos, como a gente viu lá no nossa CLI, ó, eu estou recebendo esses prefixos aqui, que parâmetro eu poderia manipular no meu firewall de modo que eu preferenciar o prefixo aprendido por um lado ao invés do outro? O próprio output aqui do BGP ele traz para a gente, ó, local pref ou peso. A gente pode utilizar, por exemplo, existem outras formas de você fazer isso, o local pref ou peso para poder escolher a melhor rota. Então aquela rota que tiver o melhor local pref, eu vou escolher ela como a melhor rota BGP. Aqui você pode observar que eu tenho essas duas seções BGPs já configuradas. O que eu preciso fazer é apenas as configurações de filtro. E os filtros eu já deixei pronto aqui para a gente não perder muito tempo com isso. Então eu apenas vou copiar e colar ele aqui. O primeiro filtro que a gente vai fazer é o de prefix list. Deixa eu mostrar aqui para você o filtro que eu criei. Ó. Eu já copiei e colei. Se eu fazer um reload na página, ó, eu já criei, ó, a prefix list, que permite o de on-premise para cloud de entrada e de saída. Vamos olhar o que eu configurei na prefix list de entrada. Na prefix list de entrada, ó, eu criei uma lista de prefixos, que aqui contém o 72.16.00/24, onde eu permito que esse prefixo entre no meu equipamento FortiGate. Então, dentro dessa primeira lista de prefixos de entrada, eu somente vou permitir divulgação de um 72.16.0. Qualquer outro prefixo que venha a ser recebido através dessa seção BGP que estiver associada a essa prefix list, vai ser dropado. A de saída, você pode observar que, ó, eu coloquei dois prefixos, ó, um 92.168.10 e um 92.168.11. Então você observa aqui que eu estou literalmente forçando, ou vamos dizer assim, especificando quais redes eu posso receber e quais redes eu posso enviar. Porque do ponto de vista do BGP, ó, se você perceber aqui, ó, um 72.16.00.24, ó, eu vou recebê-las, tanto por um caminho quanto por outro. E o 92.168.10 e 92.168.11, ó, eu vou divulgá-las para o nosso roteador de ISP. E é exatamente isso que a gente acabou de configurar. Agora que eu finalizei a minha lista de prefixos, eu preciso criar o filtro. O que eu vou fazer com ela? Porque até o momento eu apenas defini o que eu vou receber e o que eu vou enviar. A route map, se você ver aqui em Create New Route Map, a gente define o que eu vou fazer com cada tipo de coisa. Beleza, eu recebi esses prefixos aqui. O que eu vou fazer com eles?
Beleza, eu estou enviando também esse prefixo. O que eu também posso fazer com ele? Então, eu vou simplesmente copiar e colar. E você vai observar que eu vou ter aqui duas routemaps de entrada e duas routemaps de saída. Porque são dois filtros totalmente diferentes. Olha só, a routmap 01 de entrada e a routmap 02 de entrada. Assim como eu tenho a routmap 01 de saída e a routmap 02 de saída. Por que eu tenho dois filtros? Porque eu preciso manipular os prefixos recebidos dos dois circuitos de forma diferente. Por exemplo, os prefixos que eu vou receber aqui na minha routmap 1, eu vou dar um edit aqui, ó. Perceba que quando eu crio a minha routmap, eu associo dentro dessa routmap a prefix list. Então essa prefix listinha aqui, ó, eu estou associando ela ó, dentro da minha routmap in e dentro da minha routmap in.2. Então vamos lá ver o que eu estou fazendo com essa associação. A prefix list associada à routmap in01, ó, eu estou recebendo, eu estou dando match. Então se eu receber prefixos BGP e esses prefixos contêm dentro dessa prefix list, eu vou tomar uma ação. E qual ação vai ser essa? Ó? Set local preference. Então, todo prefixo que der match aqui nessa prefix list que a gente está configurando, ó, quem que é essa prefix list? Vamos dar uma olhadinha nela. A prefix list, todo prefixo 172.16.0024, eu estou dando match aqui nessa routmap e ó, eu estou setando o local preference dessa rota para 450 e eu vou dar um OK. A partir do momento que eu dou um OK, beleza, já está configurado o meu filtro de entrada. O que tem de diferente no meu filtro 02? Bora dar uma olhada lá. Dentro do meu filtro 02 eu estou associando a mesma prefix list, porque os prefixos que eu vou receber eles são os mesmos. Tá, Matheus, mas qual que é a diferença? A diferença ó, é que o local preference da 02 é 440. Então eu crio dois routmap. O routmap primeiro de entrada, onde eu seto o local preference de 450, e o routmap de entrada 02, ó, eu seto o local preference de 440. Perceba que o local preference do 1 é maior do que o outro. Então se a gente voltar lá nos filtros de BGP, ó, aquele prefixo ó, que tiver maior local preference, ele vai ser considerado a melhor rota. E a gente pode ver exatamente isso. Bora lá, ó. Eu vou vir aqui no meu on-premise, dentro de router BGP, e eu vou associar aqui, ó, primeiro no 10.10.0.10. Vou vir aqui no 10.10.0.10, dentro de routmap in, e eu vou selecionar aqui, ó, routmap ONP to cloud 02 in. Eu não vou fazer a configuração do out ainda, e vou dar um OK. A partir do momento que eu dei um apply aqui, ó, eu não dei na verdade eu não dei um apply ainda, ó. Eu quero mostrar para vocês um antes e um depois, ó. Get router info BGP network. Repare que 172.16.00, a minha melhor rota nesse momento tá para 10.10.0.6. Beleza? Eu vou aplicar agora a configuração e a gente vai ver a diferença. Eu apliquei a configuração. Vamos dar uma olhadinha e ver se mudou alguma coisa. Ó, não mudou nada ainda, mas não mudou porque ele demora mesmo a aplicar esse filtro. Você pode forçar essa comunicação, como execute router clear BGP IP 10.10.0.6 10.10.0.10 soft in. Beleza, rodei o meu filtro aqui, vamos ver de novo o get router info BGP network. A partir do momento que eu dei o network, olha só que interessante e vamos comparar. Eu apliquei o filtro apenas nas 10.10.0.10. Repare que antes a melhor rota, repare o sinal de maisinho aqui, ó, best. A best route estava sendo aprendida por meio do next hop 10.10.0.6. Eu apliquei o filtro e a partir do momento que eu apliquei o filtro, ó, a best route, ó, 172.16.00, ela foi para o next hop 10.10.0.10 e o local preference dela, ó, 440.
indicando aqui pra gente que o nosso filtro de entrada configurado até o momento está ok. Porque ó, a gente aumentou o local preference dessa rota e consequentemente ela se tornou a melhor. Tá, Matheus, mas o circuito de baixo não era para ser o primário? Sim, vamos configurar o filtro nele agora para a gente dar uma olhada. Então vem aqui no filtro de baixo, Route Map In, ó, ONP to Cloud In e vou dar um OK, ó. Vou aplicar. Ele demora de novo a aplicar, né? Então vou fazer o Clear BGP Soft aqui, ó. Vou dar um Soft In. Beleza, rodei o filtro, vamos ver o resultado dele. Get Router Info BGP Network. E olha que legal, galera, ó, quando eu faço a aplicação do filtro para o Peer 10.10.06, repare que antes eu tinha a melhor rota 172.16.00 aprendida por meio do 10.10.010. No momento que eu apliquei o filtro para o 10.10.06, a melhor rota, ó, veio para ele. Por que que ela veio para ele? Porque o local preference dessa rota é 450. Então, se um caminho ele tem um local preference 450 e o outro 440, aquele que for o maior local preference vai ser considerado a melhor rota. A gente confirma isso ó, olhando a tabela de roteamento, Get Router Info Routing Table BGP. Você pode ver que ó, eu estou aprendendo o 72.16.00.24 e a melhor rota para se chegar nessa rede é através do 10.10.0.6. Então o nosso filtro de entrada está funcionando perfeitamente, sem maiores problemas nenhum. Então com esse filtro, o que a gente conseguiu manipular? Ora, a gente conseguiu manipular ó, o upload. Então no momento que o meu firewall recebeu um pacote com destino ao 72.16.00/24, ele sempre vai preferir encaminhar o pacote através da porta 02 por causa dessa manipulação que a gente fez dos prefixos recebidos. Então observe que se eu quiser manipular o upload, eu tenho que configurar filtros para parametrizar ali os atributos recebidos do meu ISP. Tá, se eu tenho que manipular os recebidos para fazer com que o upload seja escolhido, como que eu manipulo o download? Bom, você já pode estar imaginando que por associação, né, eu tenho que fazer a manipulação dos prefixos que eu envio. Então os prefixos que eu recebo eu manipulo o upload e os prefixos que eu envio eu consigo manipular o download. Como que eu vou fazer com que do ponto de vista do ISP aqui, ele sempre prefira encaminhar pacotes por baixo ao invés de encaminhar por cima? Normalmente, nessas condições aqui, a gente tem várias abordagens, é claro, para tratar isso. Existem abordagens mais convencionais, como por exemplo o MED. Então se você observar aqui, ó, lá no nosso FortiGate Community, a gente tem ó, no 6, ó, Prefer Lowest MED. O MED é um atributo do BGP que a gente consegue fazer essa manipulação de escolha de download. Porém, o MED ele é mais utilizado quando a gente tem duas conexões com o mesmo ISP, que é o caso que a gente tem agora. O que normalmente a gente mais utiliza é o que a gente chama de ASPath. Então a gente manipula o ASPath que a gente encaminha lá para o ISP de modo que ele sempre vai preferir trafegar para um lado ao invés do outro. Como que a gente faz isso? Vamos dar uma olhada aqui na CLI primeiro do nosso ISP. Dentro aqui do nosso ISP, eu só dar um Show IP BGP Summary, você observa que eu tenho duas conexões, uma com 10.10.05 e outra 10.10.09, que é o meu próprio NGFW on-premise. Então nesse caso eu não estou tendo problema, então ele está preferindo chegar ao 92.810 e 92.811 através do 10.10.05. Mas como que eu poderia forçar isso de forma mais adequada? Através do ASPath. Dentro do firewall aqui ó, em Route Objects eu tenho as configurações de Route Map Out. Dentro do Route Map Out você pode ver que simplesmente eu fiz o quê? Dei match na minha prefix list de saída. E ó, a minha action é permite. Então simplesmente isso que eu fiz. Eu dei match no prefixo de saída e permito o pacote passar. Então venho aqui ó, e posso associar ó,
ao 06, vou associar minha Routmap 01 aqui, sem maior problema. Então eu dou um OK. Dei um OK, apliquei o filtro. Se eu voltar na minha CLI, você vai ver que ó, não modificou nada até agora, não modificou nenhum parâmetro qualquer. Até porque essa Routmap ela somente está permitindo a divulgação de 926810 com 926811.0, mais nada. Entretanto, se a gente voltar aqui no nosso file 02, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui o match dentro da prefix list normal de saída, tenho a action de permit, porém ó, eu estou setando o ASPath. O ASPath é você pegar a divulgação do seu prefixo. Então aqui no nosso Cisco você observa que junto com o prefixo que eu recebo o tal do ASPath, path. O path é o AS que passou aquele pacote. Então o 926810, ó, eu aprendi que o 926810 ele passou pelo caminho do 65.503, que é justamente o NGFW on-premise. De mesmo modo que um 721600, ó, 65.501. Então eu posso manipular esse ASPath ali, de modo que aquele que tiver um menor ASPath, ele sempre vai ser preferível do ponto de vista do meu roteador. Então vamos fazer isso aqui, ó. Você observa aqui, ó, no 02, na Routmap de saída da 02, eu estou aumentando o meu ASPath, de modo que quando ele receber aquele prefixo, o nosso ISP, aquele prefixo ele vai estar com ASPath maior. Então eu vou dar um OK aqui e vamos ver na prática isso acontecendo. Vou aplicar o meu Routmap 02 e vamos dar uma olhada lá no ISP para ver como é que ficou. Vou dar um show IP BGP. Ó, você viu que não alterou nada ainda. Se não alterou nada, você pode forçar isso no seu file. Você pode vir aqui ó, e dar um execute router clear BGP, dar um AL para forçar tudo. Não faz isso na prática, tá? No seu ambiente de produção, não faça isso, pelo amor de Deus, porque você vai derrubar todas as sessões do BGP. E se você quiser um vídeo a respeito desses tipos de comando aqui de reset, de conexão, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer também. Bom, vamos dar uma olhada lá no nosso ISP para ver o resultado desse reset. Então, a partir do momento que eu dou um show IP BGP novamente, olha só a diferença que a gente tem. O 92.168.10, eu aprendo ele tanto pelo 10.10.05 quanto também pelo 10.10.09. A mesma coisa que a gente estava vendo antes. Porém, se a gente olhar o ASPath aqui, ó, do nosso caminho, você observa que o 92.168.10 eu aprendo ele por dois caminhos. O primeiro caminho, através do 5, eu só tenho um ASPath. E olha só, pelo segundo caminho, ó, eu tenho dois ASPath, indicando como se fosse assim, entre aspas, que esse prefixo ele passou duas vezes ó, por esse ASN. E, consequentemente, a rota que tem o menor ASPath, ela vai ser preferida. E com isso a gente consegue manipular, então, tanto o upload quanto o download das nossas conexões de BGP. A gente pode validar isso acessando aqui os computadores ó, e pingando ó, lá o servidor que está lá na cloud. Se eu fazer um trace aqui, ó, trace 172.16.0.10, você observa ó, que ele vai para o 92.68.11.1, que é o meu file on-premise, é encaminhado para 10.10.06, depois é encaminhado para 10.10.01 e chega em 172.16.0.10. Se eu fazer o caminho contrário, fazer o trace 192.168.11.10, olha, 172.16, depois 10.10.02, 10.10.05 e eu chego no 92.168.11. Para a gente confirmar que a redundância está funcionando, get router BGP config neighbor, eu vou entrar dentro do neighbor 10.10.06 e vou dar um set shutdown enable. A partir do momento que eu faço isso, ó, repare que a minha conexão BGP com meu ISP vai cair, ó, show IP BGP summary, ó, minha conexão caiu,
Porém, se eu fazer um ping novamente lá dos computadores, ó, minha conexão de ping funciona normalmente. Porém, se eu fazer um trace route, ó, eu estou passando por um caminho totalmente diferente do que eu estava passando antes. Ao invés de eu ser encaminhado por 10.10.06, eu estou sendo encaminhado por 10.10.0.10, indicando aqui que a nossa configuração de BGP em alta redundância está funcionando perfeitamente, apenas aqui manipulando os atributos conforme demonstramos nesse vídeo. Bom, o que eu tinha a passar aqui no vídeo de hoje era apenas isso, e se você gostou desse conteúdo que a gente está passando aqui, cara, já desce aquela voadora no like, se inscreve no canal e marca o sininho para você receber notificação toda vez que a gente lança vídeo novo. Eu já estou cansado de falar aqui para você que a gente está na nossa meta de 10 mil inscritos e eu estou contando contigo para a gente chegar lá. Cara, 70% do pessoal que assiste o canal não está inscrito. Se pelo menos metade disso estivesse inscrevendo aí no canal, eu já estava com esses 10 mil inscritos e você não está dando essa moral. No mais, eu espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!